em Romanos, capítulo 14, versículo 4, diz assim: quem és tu que julga o servo alheio? Essa palavra é maravilhosa porque está falando para a gente ter paciência com aqueles que são fracos na fé, aqueles que não têm mais gás, disposição, é um pouquinho atrasado, não conseguir sair daquele mal, do pecado, aquele que é fraco na fé, que vive caindo. Então a Bíblia diz, o Senhor diz que devemos ter paciência e ajudar em oração, interceder. Quem somos nós para matar, para julgar, para condenar, para aquele irmão que caiu, que cai? Todos nós temos uma falha. O Senhor mesmo diz que aquele que diz que não tem nenhum pecado já é mentiroso. Somos pecadores, somos falhos e a gente não consegue ver a nossa trave, a nossa falha de caráter, nossos erros. A gente só vê o das pessoas, só julga. Por isso que quando eu evangelizo, faço a obra de Deus, fala, mas a igreja é isso, o pastor é aquilo. E eu sempre falo, vai na igreja, não importa o lugar, o Senhor permitiu várias placas para você não dizer naquele grande dia que não tinha uma que você ia se adaptar. Mas quando você ir para a igreja, não olha para o altar, não olha para a esquerda, não olha para a direita nem para trás. Fecha os seus olhos, coloque a mão no seu coração, levanta as suas mãos e se entrega para o Senhor. Adore o Senhor. O cultuar é você dar o seu melhor culto para Deus. Mas as pessoas não, elas querem julgar, elas querem condenar, elas sempre, quando ela não vai com a cara da pessoa, não vai isso, aquilo, outro, se incomoda. Mas é algo muito estranho, se a pessoa se incomoda com isso, aquilo, outro, a Bíblia diz, os contendeiros, não pode falar sobre falso testemunho contra os irmãos. E aqui a gente mais vê dentro da igreja hoje, não de cristãos, mas de crente, é contendeiros, fuxiqueiros, fofoqueiros, não levam o evangelho, não faz o id, inventam várias desculpas por causa da avareza, por causa da timidez, mas para levar a palavra de contenda, palavra de julgamento, palavra de matar, de condenar, né, de julgar, de estar aí dando mau testemunho, tem muitos. Então a gente deve se analisar, entender que o caminho é um só. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se está cansado, sobrecarregado, largue isso aí e confie em mim. Meu fardo é leve, mas tem fardo, tem doutrina. Satanás a gente serve de qualquer maneira, mas Jesus não. A gente tem que largar o pecado, tem que morrer para esse mundo, renunciar a esse mundo, largar as práticas do mundo e aquilo que formou a nossa identidade, mentiroso, trapaceiro como Jacó. Devemos tirar isso da nossa vida, dos nossos filhos, dos nossos familiares, com amor, ensinando, corrigindo, repreendendo o que for. Mas a gente, quando estiver no meio essas pessoas vêm com as palavras, a gente tem que parar de ouvir, porque somos coniventes. Se a gente ficar ouvindo isso aqui, uma hora a gente acaba o quê? Caindo na cilada. Na cilada do quê? É como eu sempre falo, lá no Rio, você tinha um amigo, a pessoa tem um amigo que rouba, que usa droga. Ah, mas não tem nada a ver, tô ali com ele. Mas se a polícia enquadra, na noite, durante o dia, vai todo mundo para a parede, mão para trás, revistado, vai tomar um tapa, ou vai para cadeia, ou vai para morte, o que for. Por estar no meio dessas pessoas, e a gente às vezes vai para o inferno por causa dessas pessoas. Porque eu falo sempre, ganhar é muito fácil, agora consolidar é onde as pessoas erram. Porque a gente está consolidando discípulos, a gente está formando discípulos para Jesus. E tem sido discípulo levantado, ignorante, contendeiro, amaldiçoador, que amaldiçoa aquele que se levanta, isso, aquilo, outro. Jesus falou, não amaldiçoa, não se ira, mas ora, perdoa, leva o amor, o mal se vence com amor. Então, tem se formado líderes, pastores,
irmãos que estão assim, os crentes ungidos, os crentes contendeiros, os crentes julgador, os crentes matadores de profeta, matadores de apóstolo, matadores de servos que querem obedecer ao Senhor, como os profeta velho matou o novo, como a igreja católica que misturou a verdade com a mentira, a igreja de Roma matou os cristãos, como os judeus que mataram Jesus por ciúme. Então muitos se levantam por causa de quê? Por causa de ciúme, por causa de inveja. E aí mente sobre o Espírito Santo, mente, tragam profecias, tragam profecias mentirosas, pregam, usam a palavra, mistura a palavra com a verdade, com a mentira. Como eu sempre falei, a Bíblia diz que devemos pregar somente a verdade, não tirar um tio nem nada, porque se tirarmos, seremos menor no céu, e aquele que não tira será grande. E quantos usam até sobre Sansão, sobre a mãe e o pai falando para não casar com o pessoal do Filisteu, com uma esposa, uma família. E muitos usam isso que ele foi desobediente, usam isso para escravizar, por não obedecer a autoridade, não obedecer o pai e a mãe, obedecer o pai e a mãe. E a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que isso aí era tudo a vontade de Deus, isso vinha de Deus para arrumar guerra contra os filisteus. Então, olha só, olha o que está na Bíblia, olha o que está na palavra. Mas a Bíblia diz: erreis porque não examinamos, não conhecemos a verdade, não meditamos, não oramos, não jejuamos. O jejum é um só, e ele quebra a julga, ele quebra as correntes, ele quebra as cadeias. Só que o povo de Deus tem sido enganado, a gente tem ido por buraco abaixo. A serpente ainda continua trabalhando, contaminando a nossa vida, nos atrapalhando a nossa comunhão, a nossa santidade com Deus. Precisamos voltar ao primeiro amor e voltar a ler a palavra de Deus, voltar a se isolar, voltar a jejuar, voltar a meditar, voltar a mais buscar o reino do céu, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas à nossa vida. Precisamos ter uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de entrega ao Senhor. Ah, mas pastor, eu sou tímido, eu também sou. Tem hora que eu engasgo, se você perceber, tem hora que eu engasgo, tem hora que eu como as palavras, tem hora que eu tenho que consertar as palavras, tem hora que a timidez bate. Quando eu fui aí no últimos cultos, que eu tô postando os videozinhos na igreja, todo mundo: pastor, tira a timidez, isso, aquilo, outro, vem aqui, lá com os moradores de rua, vem aqui, não sei o quê. As pessoas confundem, quando eu estou na palavra, eu estou na unção, eu prego, falo da palavra de Deus, não tenho timidez, isso aqui. Mas quando acaba a unção, vem a timidez. Mas é melhor ser tímido, porque a Bíblia diz que devemos vigiar com nossos lábios, com nossa boca. O que fala, a boca fala, o coração está cheio, e as palavras, quando saem, não pode voltar. Então, pode o que nos trazer problema, isso, aquilo, outro. A gente tem que vigiar quem a gente fala, quem a gente conta, que isso, aquilo, outro. Então, a gente tem que o quê? Vigiar na nossa caminhada, mas o que? Para a obra de Deus, não ser tímido, falar mesmo, pregar, corrigir, orientar, falar para tomar vergonha na cara, se consertar, falar que esse é o erro, que isso não é atitude de cristão, não é atitude de crente, não é atitude de homem de Deus, uma atitude de uma mulher de Deus. Devemos ter posição de um homem ou uma mulher de Deus realmente, para falar a verdade. João Batista, ele sai do deserto já repreendendo, pregando, corrigindo, falando: até quando, raça de víbora, fugirão da ira de Deus? Quantos estão aí fugindo da ira de Deus? Eu vi uma mensagem ultimamente que falando assim, o tema era ouvindo atentamente a voz de Deus. O que Deus diz? Deus está falando em todo o tempo conosco. A gente precisa ouvir atentamente a voz do Senhor, ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus é pura e verdadeira para aqueles que confiam no Senhor. Pare de correr atrás de profecia, correr atrás disso, aquilo, outro. Quando você busca o reino, você busca a palavra, você tem uma vida de jejum. Quando você tem uma vida de busca o Senhor, Ele não faz nada antes de revelar os seus profetas a você.
Ele vai te dar sonho, ele vai falar na palavra, ele vai falar no louvor, ele vai falar usando uma criança, ele vai falar na circunstância, nas situações, na natureza. Aí quando ele precisar, ele quiser, quando ele quiser, ele vai usar um profeta, uma profetisa. Mas a gente precisa ser guiado pela palavra. Quantos estão aí? Dizem ser profeta, isso, aquilo, outro, mas não estuda a palavra, não jejua, não busca, não se consagra. E aí traz profecia que traz confusão, traz isso, aquilo, outro. Então eu e você precisamos ouvir a palavra. Quem somos nós para estarmos julgando? Quem somos nós? Devemos se analisar. Ter uma vida de jejum, uma vida de oração. E quando vir que aquilo dali é laço, fazer como José, fugir da aparência do mal. Fazer como Jó, fugir da aparência do mal. Sempre se consagrar, sempre sacrificar. E o maior sacrifício é uma vida no altar. É uma aliança com Deus. Vamos orar? Pai, a Tua palavra, ela nos corrige e nos orienta. Devemos parar de julgar, Senhor. É verdade. Pecamos, erramos. Devemos parar de julgar as pessoas, julgar isso, aquilo, outro, porque são teus servos, são teus filhos que dependem e precisam do Senhor. E tem uns que são mais fortes, uns conseguem mais e outros menos. Mas a gente que está mais forte, devemos ajudar aqueles que estão fracos na fé e precisam de uma força, de uma palavra, de um discipulado, de um abraço, de um carinho, de uma ajuda, de um empurrão, e que o Senhor venha, meu Pai, derramar sobre nós, assim como o Senhor estava na cruz do Calvário, estava ali crucificado, caluniado, levando tudo o que levou, mas pedindo ao Pai para não amaldiçoar, para perdoar e ter a misericórdia. E assim que vemos ser, meu Pai, em todo o tempo, ter o fruto do Espírito, unção, ousadia, para ver o que vem do homem, o que vem do inimigo e o que vem de Ti. Mas coloque as Tuas palavras nos nossos lábios, para falar na hora certa, ensinar, orientar e repreender. E que vemos ser cristãos de verdade, viver a Tua palavra, andar na Tua palavra, andar na Tua obediência e ser guiado pelo Senhor. Perdoa nossos erros, perdoa nossas falhas, perdoa por a gente não olhar para a trave dos nossos olhos, para não olhar para os nossos erros, para a nossa casa, olhar para o pasto do vizinho, olhar para os nossos irmãos. Nos perdoa por entrar dentro da Tua casa de qualquer maneira, olhando com olhar de julgamento, de juiz, mas juiz é o Senhor, advogado és o Senhor, e somos servos. E a nossa missão é Te adorar, a nossa missão é estar na Tua casa, buscar a Tua face, a Tua presença e pedir ao Senhor para tirar da nossa vida. E é nesse momento que pedimos também, tira na nossa vida nosso orgulho, nossa soberba, nossa vaidade, as correntes, o pessimismo, tira a depressão, a ansiedade, o nervosismo, a tristeza, o passado, que vamos ver a partir de hoje, ir para a igreja, jejuar, meditar na Tua palavra para nos examinar, para entender o Teu propósito e aonde precisamos ser libertos. Nos liberta da vaidade, nos liberta do mundo, nos liberta, meu Pai, da sujeira do mundo, da contaminação do mundo, nos liberta da avareza do mundo, Senhor, nos liberta, Senhor, da luxúria, nos liberta da prostituição desse mundo, nos liberta, Senhor, da vaidade desse mundo, mas toca na nossa vida, toca na nossa casa, nos nossos filhos, nos nossos familiares, mas que vemos ser cristãos praticando a Tua palavra, a Tua verdade, mas que vemos ser servo obediente e ajudar os nossos irmãos na intercessão, na oração, na palavra, no carinho, no abraço e no amor. Pai, somos Teus servos e dependemos de Ti e da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, amém?
Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de compartilhar com os 5 contatos, com necessitam e precisa. Compartilha em nome de Jesus, dá o like, ativa o sininho, se inscreve, coloque no comentário seus pedidos de oração. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.